Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Mais uma gravação do nosso podcast. Eu quero agradecer a companhia de vocês, pedir mais ajuda. Olha só, as meninas aqui, toda vez eu ponho a culpa nelas, mas na verdade eu tenho que dar essa informação. YouTube, doutora Érica Montalvão, vai lá, se inscreva no canal para que mais pessoas consigam assistir. Tem informação de qualidade que pode melhorar a qualidade de vida e saúde. E no Spotify, Mulheres de Peito. Me perguntaram por que eu não tenho Instagram Mulheres de Peito já. Aguardem, mas é o meu nome, pode entrar lá no Instagram, doutora Érica Montalvão. Hoje, essa entrevista foi indicada por várias pessoas. Fico feliz. Várias. Por ser um tema importante, é um tema que eu abraço também, mas, ao mesmo tempo, é um tema que inspira outras pessoas, né? Maternidade, trabalho e mulher. E é uma pauta que eu gosto bastante. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe para falar comigo a Paty Pontes, Isso, certo? Isso. Eu vou deixar ela se apresentar, mas para quem não sabe, ela é mãe de 5. 5. 5 crianças. Uma adolescente e 4 crianças. Uma adolescente e 4 crianças. Eu vou deixar ela falar um pouquinho pra gente sobre ela. Obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente o convite. Tá aqui com a gente. Fala um pouquinho de você pra gente, para as pessoas te conhecerem melhor. Olha para você ou para cá? À vontade. Tanto faz? Então tá. Meu nome é Patrícia, eu tenho 39 anos, sou formada em pedagogia, porém nunca exerci. E eu falo assim que é uma coisa tão de Deus, né? Quando eu me formei, o meu TCC foi sobre crianças especiais. Mas eu nunca imaginei ser essa mãe. E hoje eu sou a mãe da Eduarda, 16 anos, e dos quadrigêmeos, 9 anos, que têm comorbidades. Então, eu tive que me redescobrir, reinventar. Eu também sou mãe solo, para que eu pudesse criá-los da melhor maneira possível. Porque a gente não tem como adivinhar nossas, né? Jamais. Essas coisas Não. que aparecem com a gente. E eu falo que são, assim, são pessoas tocadas, são pessoas especiais. Eu falo que eu sou escolhida de Deus, como qualquer outra mãe é também, mas eu acho que Deus tem aquele ali, aquela mãe consegue. Eu vou dar para ela um filho especial. Então eu me sinto privilegiada por Deus. E aí, às vezes, eu falo assim, né? Às vezes as pessoas comentam, mas se ela foi escolhida, por isso que teve que dizer que a outra não é escolhida. Não, cada um tem né? Cada um com papel. sua missão sua aqui missão, na Terra. Exato. Né? Deus não coloca missão só para mim, não. Coloca para todos em diversas formas. Sim, a minha foi sim. essa e eu só posso agradecer. As pessoas falam, como é para você ser mãe dos quadrigêmeos? Foi normal, gente. É como outras crianças, é como outra mãe, né? Eu tenho que agradecer porque com os lutas meus filhos iguais, né? Exato. Lógico, em proporções diferentes, mas lutas iguais. Tem obstáculo, Sim, claro que sim. eu tenho. Mas eu só posso agradecer, porque eu falo, os meus filhos podem ter o que quiser, diagnóstico, probleminha assim que aparecem de saúde, como uma pneumonia aqui, uma epilepsia ali, mas saber que eles estão vivos e comigo, tudo se torna mais leve. Eu falo que isso me traz a leveza. Diante de tantas coisas que eu já passei com os meus filhos de cirúrgicos, assim, esse caso uma cardiopata, a outro meningite bacteriana, saber que Deus permitiu que eles fiquem na terra ao meu lado já é o suficiente para eu agradecer. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi mãe, a primeira gestação com quantos anos? 23. 23? 23, Tá agora com ela. 39 e ela com 16. Olha que legal. E você tem menino, 3... Ó, a Duda, a Eduarda, Isso. né, de 16, e os quadrigêmeos são 2 casais. Olha, Aí tem a Rafaela e a Maia, o Leonardo e o Gabriel. olha que legal. É isso aí. Eu acho que assim, e é uma família grande, hein? Imensa. Porque eu tenho um de 16 e gêmeos de 10. Que legal! Então já é uma loucura. Tá pertinho ali as idades. Fomos parecidas. Mas eu nem sei se eu parei, viu, doutora? Ainda não sei se eu parei, não. É isso. O importante é ter certeza quando vai parar. Exato. E Eu quando ainda vai não começar, tenho. a gente nunca tem também. Eu não operei. Hoje eu uso o DIU. Eu já namoro há 4 anos e meio. Ele ainda não é pai, apesar de ter abraçado a minha vida, a minha história e meus filhos. No entanto, eles chamam
o meu namorado, João Guilherme, de pai. E ele faz todo esse papel com maestria. Então, eu não teria medo algum de engravidar novamente e aumentar um pouquinho mais ainda a minha família. Ai, que legal. Eu acho que, sinal que a maternidade te inspirou. Muito. E nunca me assustou. Mesmo sendo uma mãe atípica e não atípica. É isso que eu ia falar. A primeira gestação foi natural. Foi natural. Eu tinha um pouco, a minha ovulação ainda não era conforme os médicos queriam, então eu tomei aquelas injeções que eu não sei o nome, provavelmente Pra você vai saber estimular do que eu o tô ovário, falando. né? Isso. E aí eu tomei injeções e acho que deu 1 ano, mais ou menos, do tratamento para a gestação da Duda. Eu engravidei com 22, aí eu fiz aniversário dia 23. Em abril, ela nasceu em maio. 1 mês depois do meu aniversário. Olha que delícia. Mas completamente desejada e Mas você planejada. desde, assim, porque começa a adolescência, algumas meninas, não todas, já pensam na maternidade. Eu quero ser mãe, né? Você já tinha isso? Desde os meus 10. E aí, Jura? eu fui adotada, né? A minha mãe biológica nunca me criou. E logo depois, não. 12 anos depois, ela me deu uma irmã. Que foi, assim, a minha realização. Porque a minha mãe morava em São Paulo e eu morava em São José dos Campos com a família que me adotou, que era irmã dela. É minha tia, a minha madrinha de crisma e minha mãe. Olha. Então, eu cresci em São José dos Campos. E aí, ela teve a minha irmã e mandou pra cá. Ela falou, você me ajuda a criar aí. Então, ela ficava muito comigo. Era meu bebelô, assim. Era minha realização de mãe com 12 anos. Era minha irmã. Eu ficava trocando de roupa, de lacinho. Era minha boneca. E aí, ali, Olha. eu tive a certeza absoluta a maternidade que eu queria viver cedo. E eu falava pra minha mãe, que me criou. Mãe, eu queria ser mãe mais ou menos com 15, 16. Ela falou, pelo amor de Deus, isso não. Eu apoio você a ser mãe, mas primeiro termine os estudos. Óbvio, eu era imatura, eu não entendia como era. Não Sim, entendia realmente sim. a maternidade, né? O quanto acaba te restringindo a muita coisa, né? Até mesmo aos estudos. Se eu não tivesse com quem lidar ou com quem deixar. E aí eu falei, tá bom. Então, quando eu terminar a faculdade, eu posso? Ela falou, quando você terminar a faculdade, a gente volta a falar sobre isso. E aí, realmente, eu já estava há 7 anos num namoro. E com 22, eu comecei logo no início dos meus 22 a fazer o tratamento. Com 23 anos, eu fui mãe da Duda. Que delícia. Eu acho que assim, quando os projetos são planejados e dão certo, porque deu certo, né? Essa é a melhor parte da evolução do planejamento na maternidade, né? Exato. Porque hoje as dificuldades para engravidar são enormes e são São. mais comuns, né? A gente não via tanta gente falar que não conseguia engravidar como hoje. Eu concordo. Ou porque não estava na mídia, mas não. A gente tem tido um aumento mesmo. Às vezes, sem motivo. A gente não descobre nem motivo. Realmente. Recentemente, eu até fui numa chá revelação, onde ela estava tentando há 7 anos e ela falou, eu não tenho nada, meu marido não tem nada, mas é aquilo, é a vontade de Deus no momento dele, Sim. né? Que às vezes foge do nosso entendimento, mas acontece na hora certa, não na nossa hora. E você ainda não era influencer Não, na primeira não. gestação? Não, eu trabalhava numa multinacional de telecomunicações e aí eu depois acabei me separando. Eu só namorava, não era casada. Eu me separei, mas era aquilo. A maternidade, pra mim, não tinha a ver com a família ideal. A maternidade, pra mim, tinha a ver com a minha realização. E tava tudo bem pra mim ser uma mãe solo, mesmo que nova. Era aquilo que eu queria viver pra minha vida, É um né? planejamento, né? Era um planejamento, eu queria ser mãe. Perfeito. E aí, quando ela já estava com 4 anos, de 4 para 5, eu acabei conhecendo uma pessoa. Aí sim eu me casei, que é o pai dos quadrigêmeos. E foi tratamento, né? Lógico. Foi, mas daí não foi por mim. Ele que já havia operado de varicocele, ele não tinha a quantidade... Desculpa ser leiga, eu não perfeito. sei falar em termos Não, técnicos. tranquilo. A quantidade de espermatozoides necessários para uma gestação natural. E aí foi feita a fertilização. Você colocou 4 milhões 3. e um dobrou. duplicou. Um dobrou. Mas assim, quando eu queria muito gêmeos. Eu queria muito isso que você falou assim, né? Eu tenho a Duda. E ela tava com 6 anos na época. E eu queria gêmeos. E aí eu falava 3. Ótimo, perfeito. E se viesse um casalzinho ainda, mais perfeito Sim. ainda. E aí eu, na hora de colocar
o embrião. Nós fizemos uma brincadeira na sala e o médico falou, tá bom, se acontecer a nossa brincadeira ali, a aposta, eu coloco um terceiro. Eu falei, não, trigêmeo, não. Ele falou, não, Patrícia, não necessariamente ele vai vingar, né? A gente Vai coloca, evoluir, né? como vocês sabem, o nível de como tava aquele óvulo. Ele falou, esse aqui tá com 5% de vingar. É muito pouco, né? É muito pouco, dá certo. Mas aí rolou a brincadeira, deu certo, coloquei os 3. Eu falei, acho que aquele óvulo foi tão desacreditado ali na brincadeira. Eu vou provar. Eu vou provar, que eu vou vingar e vou dobrar. E eu tenho minhas meninas univitelinas. Delícia. Eu acho que, assim, maternidade é um momento único. Lógico que é a vontade de cada um respeitada, né? Com Porque certeza. quem que não quer ter filhos, e tá tudo certo, porque é isso que a gente precisa, né? A diferenciação e cada um tem a sua escolha. É. E a gestação muda um pouco o perfil de visão da gente mesmo, de si próprio. Verdade. Né? A primeira pré-natal seu foi tranquila? A gestação foi tranquila? Teve alguma intercorrência? Não? Tive 2 descolamentos de placenta já Bem no nível, começo? Bem no começo. Tive sangramentos, fiquei de repouso por 1 mês. No primeiro descolamento. E no segundo eu fiquei 2 meses de repouso absoluto. Esse na gestação da Duda. E assim, mas aí foi até o final. Parto Foi. normal, cesárea? Não, cesárea. Cesárea. Mas eu já. O que você falou, eu acho muito importante. É viver o seu sonho, não o sonho do Sim, próximo. sim. Né? Então, você tem que ser mãe. Não é o meu sonho, tá tudo certo. Tá tudo bem. Exato. O meu era ser mãe. Então, é viver o seu sonho e suas vontades. Com certeza você é muito mais feliz. E o da Duda, eu tive a escolha já quando soube que eu estava grávida, eu ainda tinha um medo do parto normal. E logo quando ele falou, você tá grávida, nasce quando? Ele, não é assim, a gente espera a bolsa. Não, doutor, vamos marcar. Minha ansiedade foi, não, vamos marcar, eu quero cesariana. Então, eu sempre optei pela cesariana. E eu acho que a da Duda foi tão perfeito que eu já levantei 3 horas depois da cama, tava tudo certo, eu tomei banho. A médica falou, como você fez isso? Eu tomei banho, eu lavei meu cabelo, eu tava tudo bem. Eu idealizava que a minha segunda gestação fosse também ser uma cesariana, porém, não imaginava que ia ser de múltiplos. Bom, a hora que você viu que ao invés de 3 eram 4, o que passou? Então, eu falo que Deus me preparou. Porque Muito quando eu fiz o meu tranquilo. beta, acho que devido à quantidade, Era bem alto. ali na clínica que eu fiz, que eu morava em Bauru, a moça já falou, olha, Patrícia, deu positivo, você está grávida, e eu acho que são gêmeos. Ali ela não sabia quantos embriões eu tinha colocado, porque deu muito alto. Então, assim, a minha comemoração de ligar para todas as amigas e familiares, eu estou grávida, gêmeos, só assim, os mais próximos. E eu não queria que ninguém soubesse, que foi uma gestação, é caro, né? É um tratamento caro, que nós não sabíamos, por estar muito no início, se ia dar certo, se ia vingar. Eu era a favor de esperar os 3 meses. Mas a ansiedade de ambos ali, né? Tanto o meu quanto do genitor, não permitiu. Dali a gente já foi para uma passeata que era da profissão dele. E aí, daqui a pouco, quando eu vi, estava sendo anunciado no microfone para mais 5.000 pessoas que eu estava grávida. Então, assim, era um cuidado muito especial que eu precisava ter na gestação. E aí, nós já havíamos marcado uma viagem para fazer bem longe de carro, em média 15 horas de carro. Então, eu precisei fazer um ultrassom. E quando eu cheguei no médico, o doutor falou, olha, não dá para ver nada. É muito recente, então não adianta fazer ultrassom, não dá para ver. Muito cedo. E aí, quando ele insistia para ver se estava tudo bem, se tudo bem, eu ia viajar, eu ia usar aquelas meias de compressão, Sim. tudo certinho, deu para ver. 4. Não, 3. Ah, tá. E eu levei até o meu 4º mês como trigêmeos e fazendo ultrassom toda semana. O 4º não aparecia. E aí foi o primeiro descolamento de placenta? Não, segundo. Segundo descolamento de placenta, eu fui internada, fiquei 15 dias. E ao sair do hospital, o médico falou assim, olha, a gente já vai começar a fazer o morfológico. E no primeiro morfológico, saí de lá direto para a clínica. Eu estava internada. Quando eu cheguei no morfológico, a mulher falou, são quantos nenéns? Eu falei, 3. Dela, não são. Aí, o que passou pela minha cabeça? Eu perdi um neném. É a primeira coisa, né? Perdi um neném no hospital. Eu falei, não, são 3. Ela, não são. Eu vou chamar outro médico e daqui vai dali. E aí,
já estava acostumada com aquele telão de ultrassom, porque é toda semana. O pai das crianças falou, nossa, eu acho que eu vi 4 cabeças. Eu falei, claro que não. Eu não sabia, eu era leiga. Eu não sabia que óvulo podia dobrar. Eu não sabia que isso podia acontecer. Tinha no contrato? Tinha. Eu li? Não. A ansiedade fez o quê? Onde eu assino? Não sabia que podia dobrar. E não faria nada diferente também. Mesmo que eu soubesse. Sim. Teria colocado. É. E aí foi descoberto no morfológico, com 4 meses, que eram 4 bebês. Olha. Então Deus foi me poupando, assim, sabe? Aí eu já não aguentava mais ligar para as pessoas, porque eram gêmeos. Depois, não, trigêmeos. E aí depois, quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, são quadrigêmeos. Ela falou, para de fazer ultrassom. Eu falei, eu sei, não vou fazer mais. Você no próximo Deixa ultrassom nascer. acha mais um. Não, quando nasceu, eu descobri quando tinha dentro. E me fala uma coisa, você, assim, em algum momento dessa gestação, porque eu percebo que você é apaixonada em ser mãe, deu pra Eu perceber sou. por você falar, Uhum. né? E mãe faz tudo pelos filhos. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, em qualquer uma, né? Tudo que tá dentro do alcance dela. Em algum momento você ficou preocupada, assustada dos quadrigêmeos estarem vindo? Sim, a todo momento. Por quê? O que eu fiz, que eu acho que é uma coisa super, né, errada, porém natural. Eu fui pesquisar no Google mães de quadrigêmeos. Ao invés de ouvir os médicos, eu fiz o quê? Não, vou procurar minha medicina ali no Google. E bem no dia que eu procurei, quando eu soube da minha gestação, cheguei em casa, uma mãe de quadrigêmeos já estava no Globo.com, tinha falecido no parto. Então, você imagina, eu vou falecer. E eu tenho uma cardiopatia e ficou aquilo na minha cabeça. Como que eu vou deixar 4 crianças aqui? 4 não, né? 5, que tinha a Duda ainda. A Duda estava Maiorzinha. com 6. Uhum. Então, aquilo me deu um medo, uma ansiedade muito grande. Aquele medo de como eu vou fazer. O sustentar, na época, não era o meu medo. Na época eu era casada, ele tinha condições financeiras muito boas, então aquele não foi meu medo. Que hoje em dia, até recentemente, eu vi uma menina de 18 anos grávida de quíntuplos. O medo dela não Como me vai? cabe dentro do quarto, como que eu vou... Então esse nunca foi o meu medo naquela época. O meu Sim. medo era eu falecer, eu não aguentar a gestação. Então quando eu cheguei, eles nasceram de 30 semanas exatas. Quando eu cheguei nas 30 semanas, eu me assustava com o tamanho da minha barriga. Como a minha pele esticou, e não no sentido de estética, não era isso, não. Era um pernilongo que me mordia à noite, eu coçava, parecia que eu tinha rasgado com faca. Por quê? Eu não tinha mais pele, ela estava fina. Então, Toda a fibra já tinha ido, né? Exato. Então, a minha unha, por mais curta que ela fosse, eu ia deixando rastro de sangues. Quando eu acordava, que isso? Era uma feridinha, era um pernilongo. E aí o médico chegou à conclusão que eu não aguentaria mais, porque eles nasceram grandes. A Rafa, 39 centímetros. Nossa. A Maia e o Bibi, 41. E o Léo, 42 centímetros. E peso deles, assim, a média? A Rafa, 1,1 kg. A Maia, 1,4 kg. O Bibi, 1,500 kg. E o Léo, 1,600 kg. Então, eram crianças grandes, pela prematuridade de 30 semanas, e crianças numa estatura já 42, né? 4 dentro da barriga. E me conta uma coisa, que a maioria das mães no começo se assustam, além do financeiro, que você já explicou que você estava tranquila naquele momento, e rede de apoio? Então, eu não tinha, porque eu morava em Bauru. Então, minhas amigas, minha família era daqui. Parte paterna, do sul. Então, o que eu tive que fazer? Babá. Então, desde quando eles nasceram, eu sempre tive uma ajuda financeira. Uma ajuda de babá em casa, sempre. Porque não dá, Não tem como, não é viável. Não, eu até fui aquela mãe, não, eu quero dar conta, eu sou super poderosa, e ele viajava demais devido à profissão. Eu um dia peguei assim, um bebê aqui, mamando, mas na mamadeira, né? Porque eles ficaram na UTI, então o meu leite secou. E não tinha condições, não ia ter leite para 4 crianças. Então, não. Eu nem me iludia. Então, um neném aqui dando, eu segurando assim a mamadeira, o outro aqui, e 2 eu segurando. Eu falei, não, eu não preciso passar por isso. Como eu falei, na época, nós tínhamos condições financeiras de contratar uma pessoa para me ajudar naquela missão,
né? De colocar num travesseiro mais alto e segurar 2 mamadeiras aqui e 2 mamadeiras ali. Mas eu fiz grandes amizades também em Bauru na época. E aí começaram as outras esposas que eram do mesmo ciclo de amizade a ir em casa me ajudar. Então, até eu conseguir uma pessoa, aí a Dani, a Pete, eu lembro a Nath, pessoas assim que eu vou levar pra vida. Especiais que também, aparecia né? da minha casa. A hora que eu tava assim no sufoco, ela vinha ajudar. Eu falei, ótimo. Era uma dando banho, a outra trocando, e eu dando mamar. Então, acabou que mesmo longe, logo depois que nasceu, eu tive essas pessoas que contribuíram. E você veio pra cá quantos anos das crianças? Ai, eles estavam com 2 anos e meio. Aí Aí eu vim pra São José, foi a primeira parada, e aí eu comecei um tratamento na ACD pra descobrir o porquê que eles ainda não andavam. Com quantos anos você descobriu essas 2 anos alterações? e meio. Porque assim, pela prematuridade, todo mundo sabe que a possibilidade é alta, Isso. né? Uhum. De alguma sequela pequena que seja, Aham. né? E aí, mas você já vinha percebendo essas Sim, alterações, né? já sabia que tinha algo, só não sabia o que era. E é Certo. aquela coisa de mãe, né? Acho que tem, mas eu prefiro ouvir que não tem. Sim. Então, ali, conforme a gente foi passando, a gente foi colocando fono, fisioterapeutas, TO. Então, depois, quando cheguei em São José, eu fui pra CD pra ver o que realmente tinha. E aí foi descoberta a paralisia cerebral, com 2 anos e meio. Com 2 anos e meio. Isso. Mas eles já faziam as terapias, Já né? fazia? Então você não perdeu tempo. Não. Que isso é que é legal. Não. Porque, assim, o cérebro da criança tem uma plasticidade enorme, né? Então, quanto mais cedo que iniciam as atividades de terapia, seja Exato. fono, TO, físio, mais se desenvolve. Porque uma área do nosso corpo que a gente não conhece muito é o cérebro, no sentido de plasticidade. A gente sabe que é bem plástico. Aham. Mas a gente não entende, não consegue, porque não tem como mensurar, porque cada um tem uma resposta, né? Então é legal, é isso aí. É a única coisa que a gente sempre pede. Gente, estimula. Criança estimulou. O cérebro acha uma outra portinha, um outro canalzinho para chegar onde você queria chegar, que normalmente era só fazer isso. Eu não tinha dimensão do quão isso era importante. Até minha mãe biológica, ela operou há 3 anos atrás de aneurisma. Por opção, ela quis operar, ela descobriu e quis operar, não estourou. Mas na hora da cirurgia, ela teve um AVC. Ficou 17 minutos sem respirar. E aí, quando ela voltou, o médico disse que não tinha condições, que ela não iria sobreviver. Nos chamou, eu e minhas outras 2 irmãs, para que desligasse os aparelhos, né? Dizendo, tirou metade do crânio, tirou o osso, tirou tudo. Então, ela tem aquele afundamento. Que ela jamais iria entender qualquer coisa. Que tirou a parte, né? Como eu falei, eu sou leiga, então eu falo de um modo mais fácil de explicar. Mas é assim que funciona. Aí tirou, ela falou, ela nunca vai entender nada. Vocês estão somente prejudicando mantê-la nos aparelhos. E não permitimos, e hoje ela entende. Tá vendo? E como a gente descobriu? Hoje é cadeirante, não fala, ela ficou com um bordão só. Então, aquele bordão é tudo que ela quer. Então, a gente tem que distinguir o que ela quer devido à expressão facial dela. Ela só fala da Galu. Então, você fala da Galu. Daí você fala água, ela da Galu. Então, tipo, deu banheiro, ela da Galu. Deu, você quer fazer xixi, ela da Galu. Então, ela Entendi. isso. Mas assim, nós descobrimos porque uma vez eu fui deixar ela na casa dela e minhas irmãs estavam lá tirando a cadeira de roda e tal. E eu falei, minha irmã, eu tenho que voltar porque eu esqueci o meu celular no carro. Quando eu voltei, ela tava assim com o celular. Aí eu peguei e falei, que coisa estranha. Eu falei, minha irmã, eu falei pra você, ela tá com o celular na mão. E ela, o que tem? Eu falei, então ela entendeu. Entendeu. Daí eu falei, você precisa cortar a unha? Ela olhou pra unha dela. Eu falei, ela entende. Então, assim, ela conseguiu, de uma certa maneira, entender e voltar a entender isso. Ela já estava com 7 meses, eu acho, de cirurgia. Então, hoje ela entende tudo que a gente fala. Mesmo sem a parte que o neuro explicou. E, bom, vamos lá. A sua rotina. Quando você virou influencer nessa história toda, nesse furacão que é a sua vida de mãe? Foi quando eu morava em Salvador. Eu me divorciei em Salvador. E para eu não cair numa depressão, para eu não ficar sem fazer nada até eu conseguir voltar para São José, eu comecei a dividir a minha vida. Mas eu nem aparecia. Eu filmava meus filhos e minha rotina de terapia, de ficar lá sozinha. E aquilo foi fluindo.
Até que quando eu cheguei em São José, uma pizzaria me procurou. Pô, eu vi que você tá com bastante seguidor. E se você postar pra mim, eu te mando pizza? Eu falei, ótimo. Porque naquela época, eu saí do casamento com separação total de bens. Então, o que era meu, o que era dele. Porém, o meu não tinha. Porque eu me dediquei a ser mãe. Né? Devido aos quadrigêmeos, eu parei de trabalhar quando eu me casei. Porque cada hora eu estava num lugar, num estado. E aí eu parei de trabalhar. E eu me vi e falei, eu não tenho condições de comprar uma pizza hoje. Por que não? E assim eu comecei, permuta aqui, permuta ali. E aí depois foi evoluindo, graças a Deus. E fui notada. E hoje eu consigo sustentar meus filhos com o digital. E legal. E assim, tem duas faces dessa moeda, né? A face de você conseguir bancar tudo que seus filhos precisam, porque não é pouco, a gente sabe disso, né? E ao mesmo tempo, você não consegue muita privacidade, né? Não, nenhuma. É zero privacidade, é aquele negócio. Quem não gosta de falar sobre a sua vida, esquece a internet. Porque por mais que você, às vezes, não esteja preparada para tal assunto, a internet te cobra para falar. Não é? Você se prontificou a isso. Ninguém me colocou na internet, eu entrei porque eu quis. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer um podcast com o Léo Dias. E antes de começar o podcast, ele falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Nós saímos do estúdio, ele me abraçou e falou, você está preparada para isso? Isso adoece. Não é fácil ser influencer. Porque você vai falar a verdade. E nem sempre a pessoa que vai acreditar. E vai entender. E vai te julgar. E vai te xingar. E vai te insultar. De uma maneira que talvez você não esteja preparada. E eu falei, eu tô preparada, Léo, porque eu entendi quem eu sou em terapias. Eu sei quem eu sou. A mãe que eu sou, a mulher que eu sou, eu sei da minha verdade. E não vai ser um desconhecido. A opinião do outro que vai fazer diferença. Que vai mudar na minha vida. Então, quando quiserem falar, eu vou ler. Eu não vou ler só aquelas coisas positivas. Mas o que vou filtrar, o que vai entrar na minha vida, sou eu que vou escolher. Ele falou, então você está preparada. Então, eu nunca deixei me abalar com coisas negativas, com o que pensam sobre mim. Porque é o suficiente eu saber e Deus saber. Sim. De resto... Sim, você tá certíssima. Tá tudo certo pra mim. Não precisa me amar, não precisa gostar de mim. Mas precisa me respeitar, como qualquer outro ser humano. Então é isso que eu levo pra minha vida. Qualquer profissão. Exato. Né? É. E me conta uma coisa, como é que são a relação dos irmãos? Como é que eles... São ótimos. Eles brigam entre si. Existe o ciumento, existe o mais difícil. Mas é ótimo, assim. É aquele negócio. Eu falo que eu tenho uma quadrilha. Literalmente. Então, às vezes, você tá brigando. O Léo e a Rafa estão lá discutindo alguma coisa. E você de fora chega e fala, pode parar. Os dois viram contra você. Fala, não, aqui é uma briga de irmão. Não fala com a gente assim. E aí vira os 4 contra você. Entendeu? Então, é assim. Não pode mexer com um. Às vezes eu tô assim, ouvindo, que na escola, eles não são da mesma sala, é duplinha, né, de sala. Uhum. Alguém mexeu com a Rafaela, alguém fez bullying com a Rafaela, aí eu recebi bilhete do Leonardo. Leonardo fez isso errado, não acho certo, mas mexeram foi lá defender. Com a Rafa, foi defender, e ele, óbvio, ensina o que não pode bater, o que ele fez? Levou pimenta na minha casa e colocou na comida da menina que xingou a irmã. Aí eu sou chamada na escola. Eu falei, por que você fez isso? Ele não se mexe com a minha irmã, eu não posso bater, então eu falei, não é certo, porque ela poderia ser alérgica. E eu mostro isso a eles porque eu sou alérgica à pimenta. Eu falei, filho, por que você fez isso? Então, assim, é uma gangue. Não mexe com um ali. Eles podem brigar e ter os atritos, mas ninguém pode mexer com 5. E hoje, você tem uma rede de apoio, né? Hoje eu tenho. Mais formatada. Sim. Né? Uhum. E... você separa, como é que você separa a sua rotina? Porque assim, as pessoas ficam curiosas para saber. Tem o do teu trabalho e a tua rotina com os filhos que é pesada. Eu falo que tudo na vida é planejamento, Sim, né? tudo. Eu não vivo, eu posso ter o celular que for, com a tecnologia que for, mas eu trabalho com planner e caneta. Eu só funciono assim, escrevendo realmente o meu dia a dia. Então eu pego domingo e já faço meu planner da semana. Tal dia, tal hora eu vou fazer compra, aqui eu vou treinar e eu tiro meu minuto. Minuto Patrícia Pontes, que sou eu, mulher. Então eu sou mãe, eu sou namorada, mas eu vou me cuidar. Então, faça sol, faça chuva, aquele momento eu vou fazer minha academia. Aquele momento eu vou fazer minha unha, mas eu vou distribuindo de segunda a sexta.
Bom, aqui eu já vou fazer a unha, então já saí de casa nesse período, então o meu cabelo eu vou fazer tal dia. Então eu dou essa distância para que eu também fique com eles. E tem terapia que eu levo. Então eu levo, fico esperando toda terça-feira também. Eles fazem terça, quarta e quinta em clínicas. Então, assim, eu tava perdendo muito trabalho de quinta-feira ficar. O que eu fiz? Contratei um Uber só de criança terapêuticas. Então ela leva, espera e traz. Por quê? Nesse período eu posso trabalhar. Nesse período eu posso trabalhar ou cuidar de mim. Mas normalmente eu zelo por trabalhar para ter o retorno financeiro também. E hoje as terapias deles são de 4 a 5 dias. Mas esse eu não tenho um custo. Esse eu consegui entrar na justiça, ganhei uma liminar, então o convênio deles arca com todas as terapias. E eu sou assim, quanto mais terapia para mim, melhor. Quanto mais está evoluindo, melhor. Sim, é estímulo. Exato. Então, aos olhos dos médicos, a Rafa não iria sobreviver devido a uma cardiopatia grave. Ela tinha coarctação da aorta e já estava 89%. Já, Jura? ela operou com 3 anos. E exatamente hoje, na data de hoje, eu descobri a cardiopatia dela. Olha só. Quando ela tinha 3 anos. E no dia 7 de dezembro, ela operou, né, daquele ano. Sim, Hoje ela tá com sim. 9, há 6 anos atrás. Então, eu vou tirando esse tempinho pra terapia. Ah, então tem tal terapia que vai dar certo, que vai evoluir. Vamos lá. Então, eu tinha o Bibi, autista não verbal, fala, se comunica super bem. Léo não queria andar sem um apoio, tá dando passinhos, já o máximo deu 30 passos, mas já tá Perfeito, indo, tá é isso desvinculando lá do andador. Isso aí. Então, eu zelo muito por isso. Hoje eu me dedico à terapia deles. Então, tem terapia, escola, terapia. E assim, lógico que esse é um caminho que várias mães hoje já passam também, então sabem que tem que fazer e não pensa, mãe faz, né? Eu acho que assim, quando você é mãe, você descobre uma outra porta que você abre que você não sabia que você tinha, que você sai fazendo. É uma força imensa que você não sabe, que estava ali escondidinha. É força, é fé, é perseverança. É uma coisa que você só descobre no decorrer da vida e necessitando daquilo, né? E conta pra mim, lazer com eles, como é que funciona? Como é que Muito. você faz? Olha, eu não deixo exatamente isso. Primeiro que eu procuro terapias, apesar de ser assim, de manhã, 3, depois da escola até, eu sempre procuro terapeutas lúdicos. Que vai trazer a terapia, porém, na brincadeira, no envolvendo, por exemplo, na fisioterapia. Elas alugaram uma mesa que eles adoram, de disco. Joga pra lá e pra cá que tem shopping. Tá ali jogando? Em pé, de tala, corrigindo a posição, corrigindo o quadril. Então, são terapias que hoje são mais lúdicas. Né? Que eles não sofrem por ir. Eles não choram por ir. Porém, como hoje eu trabalho com a internet, eu sou bem convidada, assim, pra ir em eventos. Uma pizzaria, um restaurante, parquinho, cinema. E eu não recuso nada. Então, quando tem lazer, levo os 4. Às vezes a Duda vai, tá naquela fase de adolescente, já tá trabalhando. E a babá vai comigo. Eu tenho babá de terça a sexta. Ela me ajuda essa semana mesmo, fui convidada, levo, todo mundo, não nego. Por quê? Eu acho que esse momento de lazer, de brincar, é necessário. E não somente eu bitolar nas terapias. E sábado e domingo também. Todo domingo é regra eles escolherem o que quer fazer. Então, eles entram no acordo. Hoje a gente quer ir na piscina do prédio eles chamam meu namorado de pai, do papai. Hoje a gente quer ir pro shopping. Hoje a gente quer brincar no parquinho de areia. Então, domingo é livre para eles escolher o que eles quiserem. Porque, às vezes, isso é importante você falar, porque, assim, a gente sempre, às vezes, com a gente fala assim, eu tô cansado, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitado assistindo TV. E a criança, às vezes, fica paradinha no celular, né? Hoje tem é uma solução, mas, ao mesmo tempo, para a criança não é, né? A gente sabe disso. E é importante você falar isso, porque, assim, fácil nunca vai ser. Nunca. Mas a opção de ter filho, você teve. E foi minha, essa escolha. Né? É minha. E a maioria é uma opção. Então, que seja, abraça. E a gente dá conta. Eu falo. Né? Cada um com a sua possibilidade. Nem tudo precisa de muito dinheiro. Né? Assistir TV, filme com teu filho, não precisa muito mais. Exato. Arrebentar uma pipoca e comer. Eu faço isso, né? exatamente. Tem o dia do cineminha, que normalmente é no sábado. E eu falo que se hoje eu faltar, doutora, eu morro feliz e com a consciência limpa que eu fiz tudo que eu podia. Eu hoje não tenho aquela consciência assim de
Meu pai faleceu há 3 anos. Eu poderia ter feito melhor. Sim. Eu não, eu penso assim, hoje eu dou o meu melhor a eles. Então eu não vou me arrepender. Eu faço mesmo cansado, como você disse. Sábado passado eu fui fazer uma palestra em Taubaté. Quando eu voltei cansada, exausta, não queria mais, fui para brincar com eles. E sentei e dei almoço para todos. E depois nós fomos brincar no shopping. E domingo a mesma coisa. Levei para casa da minha sogra e brincamos. Ia na piscina e acabou chovendo. Trocamos. Então não dá isso, dá isso. E assim, eu falo que eu aproveito a vida enquanto eu posso. Que eu não sei o dia de A gente amanhã. não sabe o dia de A gente amanhã, não sabe o né? nosso destino. Então, ao invés de eu descansar agora, eu prefiro dar esse bem-estar para eles. Mas assim, também tem limite. Tanto o limite de tela, quanto o limite para dormir. Então, 8 horas, fala, acabou. Agora, a mamãe também vai descansar. Agora, a mamãe também vai namorar. Agora, vocês vão deitar e dormir. E assim é feito. E assim, eu acho que porque eu trouxe isso desde quando eles nasceram, Exato. regras. Tudo são regras na minha casa, eles entendem. Aí, Geralmente eu falo isso. E assim, quando a gente tem um planejamento, a criança, você segue com a criança desde pequena, a gente não tem problema de seguir esse planejamento quando eles vão crescendo. Eles querem, de saber o que vem a seguir, tira a ansiedade da criança. Isso é que é legal. Exato. Né? E aí ele já sabe mais ou menos como é que funciona a casa, porque é importante ter regra em casa para saber Exato. que ele pertence. Todo mundo fala, quando tem muita regra é porque é muito bravo. Não. Também é pertencimento. As pessoas confundem mesmo, que Sim. eu sou muito brava. Eu não falo, não, eu apenas tenho regras. Brincou, se não tivesse, guardou. você não dava conta. Brincou, guardou, sujou, limpou. E eu falo, minha casa não é restaurante. Eu quero almoçar uma. Eu quero as 2, eu quero as 3. Não, minha casa não é restaurante. Hora de almoço é todo mundo hora de almoço. Então não tem como, porque senão eu vou passar o dia dando almoço. A hora que um terminou, fala, agora eu vou almoçar. Não, tá na hora do segundo. Tá na hora do terceiro. Eu não vou sair da cozinha. Sim. Então, hora de almoço é hora de almoço. E você cozinha? Não. Não cozinho. Mas essa também Tinha não que ter dava, né? Não, mas daí também é demais. Quem faz a comida deles é a babá. Dos 4. Dela e dos 4, né? E a Duda sabe cozinhar, minha filha mais velha. Que legal. E eu tenho permuta em marmita fitness, que eu gosto desse negócio de dieta. E aí eu tenho permuta. Então a minha comida chega toda semana e a deles, a babá que faz. Ai, que joia. E assim, é muito assunto, muita coisa boa que a gente consegue tirar de você, mas eu também não estendo demais, porque a gente tem também uma rotina aqui. Entendo. Mas se fosse para você deixar alguma palavra, alguma coisa para uma mãe que com 1, com 2, com 3, com 4, não importa com quantos filhos, o que você deixaria? Não desistir. Não desistir, que eu falo, não é somente dos filhos. Não desistir de você. Eu falo, as pessoas enxergam isso como egoísmo. Até entender. Eu sou prioridade na minha vida. Porque se eu tô bem, se eu tô feliz, eu faço qualquer pessoa abaixo de mim feliz. E isso inclui meu marido, isso inclui meus filhos, isso inclui minha família, minhas amizades. Eu preciso estar bem, tanto fisicamente quanto até por fora, né? Esteticamente feliz. Paty, mas hoje você é influencer, é fácil você dizer isso. Porque você tem estética, você tem academia, você tem personal, tudo em permuta. Só que lá atrás, eu também me cuidava. Eu olhava na internet como fazer hidratação no meu cabelo, eu ia andar na rua, eu ia correr na rua, eu colocava no YouTube lá aqueles exercícios para queimar. Não é tudo sobre dinheiro. É tudo sobre você querer e fazer. E sair daquela mesmice de procrastinar a tua vida. Hoje eu vou reclamar. Também, né? Ela tá magra, mas ela tem tudo. Não. Eu nem sempre tive isso. E amanhã eu posso voltar a não ter. A gente não sabe o tempo de vida útil da internet, né? Hoje eu tenho uma rede social que eu tô bem, que eu tô forte. Amanhã ela pode não existir. Antigamente era o Facebook. Hoje mal se fala em Facebook. Então, eu não tenho essa ilusão de que eu vou estar assim pro resto da vida. Eu sei que amanhã isso tudo pode acabar. Só que eu não vou deixar de ser prioridade. Amanhã eu posso não ter nenhuma dessas parcerias, nada. Eu vou continuar me cuidando. Porque eu sei que se eu tô feliz aqui e aquilo que eu olho pro espelho e vejo, é muito mais fácil de eu lidar com o resto. Você falou uma coisa bem real. Quando a gente está feliz, a gente faz todo mundo ao redor ou abaixo feliz também, né? E qualquer pessoa pode ter isso.
né? O problema é que a chavinha tem que virar. Em algum que virar. momento, a gente tem que querer virar. Tem que virar prioridade. Eu No- vejo amigas falando, meu marido é prioridade. Eu falei, eu não. Eu sou prioridade. Sim. Eu, estando bem, eu faço meus filhos felizes, eu faço meu namorado feliz e o resto do mundo. Agora, se eu não tô bem, se eu tô lá com algum probleminha que tá me tirando a paz, o meu sono, como que eu posso virar a chave e lidar com os meus filhos? Aquela energia ruim, eu vou passar para eles. De Exato. alguma maneira, eu vou passar para eles. Às vezes não fez nada e eu dou aquele berro, eu tô descontando neles. Então, se você procura ajuda, né? Seja como for, gente. Não tô feliz com o meu corpo, eu engordei demais. Não é sobre dinheiro. É sobre quando virar a chavinha e não desistir de você. O que eu faço? Tá, se eu fizer caminhada, vai melhorar? Se eu correr na rua, vai melhorar? E se eu fizer aquelas videoaulas gratuitas, vai melhorar? Correr atrás. Não somente olhar a grama do vizinho. Ah, ela é assim por conta disso. É fazer por você. Então, É que é não mais fácil a desistir gente olhar pro lado e julgar, e né? reclamar. E Né? reclamar e julgar. Agradecer, poucos fazem. E eu faço isso na minha vida hoje. Eu aprendi a agradecer. Hoje eu agradeço por tudo, até pelos erros. E onde entra a fé nessa história pra gente que acabar, laçar aqui? Aonde começou a minha fé? Você tem alguma religião? Eu sou crente, mas sou julgada. Mas tá tudo certo. Eu creio em Nossa Senhora. E sou crente. Né? Eu sou da igreja da cidade, mas eu creio. Não é adoração por uma imagem, não é isso. Mas eu creio em Nossa Senhora. Porque eu tenho Nossa Senhora na minha casa, ao lado das fotos dos meus filhos, que pra mim significa aquilo, uma foto de alguém que eu amo. Uma Não fé. exato, é uma fé. Não é adoração por aquela imagem. Entendi. É a Então, fé. aonde começou a minha Perfeito. fé? Eu sempre soube de Deus, eu não ia na igreja, mas aos 6 meses, resumindo, aos 6 meses de vida, o Gabriel teve uma meningite bacteriana, onde foi para uma hidrocefalia, válvula externa, válvula interna, e opera daqui, opera dali. UTI, 71 dias de UTI, porém nesse período eu fui chamada para despedir do meu filho, que ele não aguentaria mais, que ele estava extremamente já fraco, né? E que ele não aguentaria mais uma cirurgia na cabeça, porém foi descoberta uma má formação vascular, que precisava ser operado mesmo com ele muito fraco. E saindo de casa, eu acabei pegando essa minha imagem que tem um amor maior ali afetivo, porque foi o meu pai que faleceu, que me criou, foi a minha mãe que me criou, que eu tenho um amor imenso, foi a Luzia, que é meu suporte desde quando eu me conheço por gente que é madrinha da Duda, que é a melhor amiga da minha mãe, e a mãe biológica que me deu. Então, são 4 pessoas que eu levo pra minha vida. Eles que me deram. Quando eu tava saindo para ir pro hospital, chorando, eu voltei, peguei a minha imagem, fui até o hospital, e na UTI eu falei que eu queria entrar com a imagem. Aí o médico falou, não, vai levar bactéria, não pode levar objeto. Eu falei, mas o meu filho não tá isolado? Ele não tá com meningite? Você não me chamou aqui pra já despedir? Eu vou levar bactéria pra quem? Deixa a minha fé. E hoje ele tá ali, lindo, forte, maravilhoso. isso. E passou aquilo tudo que o médico disse. E ali ele me ensinou a não desistir. E ali eu entendi que a palavra final será de Deus. Sempre. Eu tive uma decepção recentemente agora com uma decisão do homem, que pegou a caneta e assinou. Aí, crianças, viu? Aí, ó, também dá vídeo cacetado. Então, assim, uma decisão onde um ser humano tava com o poder na caneta e errou. Óbvio que naquela hora você sente, fala, Deus, o que aconteceu que a justiça não foi feita? Mas logo depois de uma oração e de um louvor, eu entendi. Tá tudo certo, somos seres humanos, vamos errar. Ele não erra. Sim, é Dele isso. nada passa. Então, é crer. É crer que a justiça divina ainda existe e vai existir. Então, eu aprendi com o Gabriel, com meu filho, a não desistir da vida. A não apenas receber um exemplo, não. Né? Ele foi meu exemplo. E a partir dali, eu criei uma fé gigantesca que eu não deixo ninguém dizer não pra mim. Eu deixo Deus tomar conta. Que legal, que isso seja passado para frente para que mais mulheres consigam ver a gente dessa forma, né? Umas com mais intensidade, outras com menos, outras que não precisam fazer muita coisa, mas a gente não para nunca. Nunca. Né? E nem podemos.
Muito obrigada Eu pelo que seu agradeço carinho. muito. Tá aí. Força nessa jornada. Sempre. Obrigada.